Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oliosvi Sanches Pérez. Eu sou um cubano que mora no Brasil há 9 anos. Estou aqui para, de maneira humilde e simples, compartilhar com vocês a respeito da minha experiência em Cuba, como foi viver em Cuba e como está sendo viver no Brasil. Isso mesmo, porque eu moro no Brasil há 9 anos e Deus me deu a oportunidade de vir a morar nessa maravilhosa terra, nesse maravilhoso país que se chama Brasil. Eu sou um cubano. Eu morei em Cuba até 2013. Em 2013 eu vim para o Brasil. Antes de mais nada, eu peço a você me desculpe se na filmagem talvez você veja alguma coisa que não esteja legal, questão da imagem, da gravação, porque eu tive que improvisar um estudo aqui para poder fazer esse vídeo e falar a vocês. Aqui tudo está improvisado, até a iluminação aqui tá segurada aqui por alguns livros que eu coloquei aqui. Aqui do meu lado eu tenho um notebook, que é o roteiro que eu vou usar para guiar, né, as ideias que eu vou compartilhar com vocês. E eu quero dizer a vocês, primeiramente, que ir a morar a outro país não é uma decisão fácil. É uma decisão um pouco difícil, porque a gente enfrenta novas culturas, novos costumes, novo idioma, uma realidade muitas vezes totalmente diferente, que foi e que é a minha realidade. Como eu disse a vocês, eu sou estrangeiro e as pessoas não me chamam pelo nome. Se você vai no YouTube, vai me achar pelo meu nome, Oliosvi Sanches Pérez. Se você vai no Instagram, vai me achar também pelo meu nome. Se vai no Facebook também. Mas as pessoas me chamam carinhosamente como cubano, me chamam também de gringo ou Pérez, que é meu sobrenome e é mais fácil. Bom, eu quero falar a vocês a respeito de mim, da minha história e, e de como eu cheguei até aqui. É um pouco difícil contar a vocês de como eu cheguei até aqui sem me emocionar. Porque eu pedi muito a Deus. Orei e clamei a Deus para Ele me dar a oportunidade de eu viver num lugar onde eu tivesse a oportunidade de crescer e onde eu tivesse dignidade humana. Sim, eu orei muito a Deus pedindo isso. Senhor, me leva a um lugar onde eu possa ter um futuro melhor. Viver em Cuba não é fácil. O meu país, infelizmente, ele está submerso numa crise de décadas e guiado e dominado por um governo ditatorial. Durante muitos anos esteve no comando do chamado, conhecido como Fidel Castro. Ele governou Cuba por mais de 50 anos e nesse tempo todo Cuba foi se afundando numa crise. E quando eu saí de Cuba em 2013, a situação do país era caótica, era muito ruim. Infelizmente, hoje está pior. Hoje em Cuba, atualmente, as pessoas sofrem com apagões de até 20 horas por dia. As pessoas sofrem com a falta de alimentos, falta de medicamentos. As pessoas sofrem com a falta de liberdade de expressão e a falta de liberdade religiosa. Eu quero que você saiba que em Cuba é proibido falar mal do governo, é proibido ir às ruas e se manifestar, ainda que pacificamente. Em Cuba é proibido discordar do governo. E nós chamamos de governo, mas na verdade é uma ditadura de um viés socialista, uma ditadura de esquerda que está muito ligada ao pensamento marxista. Essa é Cuba, uma ditadura que por mais de 50 anos tem o seu povo passando fome e necessidade. Viver em Cuba não é fácil. Você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade religiosa. E como eu já falei da liberdade de expressão, eu vou falar de liberdade religiosa. Em Cuba é proibido construir templos. Em Cuba é proibido
construir igrejas. As igrejas funcionam em casas, em garagem. As igrejas funcionam no quintal, num local, algumas igrejas até ao ar livre. E eu falo de igreja me referindo ao grupo de pessoas que ali se congrega para cultuar a Deus. Eu sou cristão desde a minha adolescência. E em 2008 eu assumi a responsabilidade de pastorear uma comunidade no interior de Cuba. E ainda que eu fui muito abençoado por Deus, porque ali eu tive a oportunidade de falar de Deus para as pessoas e contar sobre as boas novas do Evangelho, eu sofri muita perseguição por parte do governo. Intimidações. Por último, o local onde a gente se congregava, que era uma casa, a gente teve que reconstruir ela, porque estava muito deteriorada, e reconstruímos uma casa. Fizemos uma casa. E dentro dessa casa tinha um local para congregar o povo de Deus, a igreja. Aí eles me multaram e embargaram a obra. Só que graças a Deus, a obra estava quase pronta. Então eles não conseguiram parar a igreja. O governo em Cuba tem uma implicância muito forte contra a igreja evangélica e contra os irmãos católicos também. Porque a igreja, ela prega a Jesus e prega sobre a libertação e o reino de Deus e sobre o pensamento crítico. E em Cuba, eles odeiam isso. Eles odeiam as religiões, odeiam a igreja, mas não as pessoas. O governo socialista odeia as igrejas. Sim, infelizmente, o governo, além de perseguir a igreja, odeia a igreja. É tanto que no Partido Comunista, dito seja, é o único partido que existe em Cuba, tem um departamento que se chama Departamento de Assuntos Religiosos. Eles são que ditas as regras, eles são que dizem o que pode e o que não pode. Viver em Cuba não é fácil. Além de não ter liberdade de expressão, você não tem liberdade religiosa, você também tem muita falta de alimentos. Comida em Cuba é um assunto sério. A fome, infelizmente, faz parte do dia a dia dos cubanos. É muita falta de comida, é falta do básico, falta do pão, falta de comprar um leite, falta de comprar uma carne, e quando você acha é muito caro, bem acima do salário. Por exemplo, quando eu estava em Cuba, em 2013, o salário mínimo girava mais ou menos em torno de, se a memória não me falha, 300 pesos cubano. Um pão custava 10. Imagina, 300 pesos, um pão custava 10. Ou seja, imagina que você ganha 900 reais. O pão iria custar 30 reais, um pão. Que absurdo, né? A carne, muito cara. Refrigerante, então, era somente para algumas ocasiões especiais. Sorvete. Quando o sorvete chegava na sorveteria, que era do governo, as filas eram de horas e horas para poder ter acesso a um sorvete. Economia ruim, fome, miséria, repressão, muita necessidade. O salário mínimo, quando eu saí de Cuba em 2013, era 300 pesos. Uma calça jeans custava 500 pesos. Ou seja, um mês de salário não dava nem para comprar uma calça jeans. Uma cartela de ovo custava em torno de 60 pesos. Imagine você ganhando 900 reais de salário mínimo e tendo que pagar mais ou menos aí, deixa eu fazer as contas aqui, 3 vezes, tendo que pagar 180 reais numa cartela de ovos. Um negócio absurdo, né? Esse é Cuba, mas Cuba não era assim. O meu avô, que já faleceu, ele dizia que quando ele era jovem, que era um governo de direita, ele trabalhava de segunda a sexta. Na sexta, o patrão pagava ele e ele ia no mercadinho e comprava alimentos. E ele dizia para mim que fome, eles não passavam. A fome chegou no país depois da catástrofe do governo de esquerda socialista instituído por Fidel Castro.
Esse Fidel Castro, amigo do Lula. Sim. Lula elogia Fidel Castro. Lula não poupa elogios a Fidel Castro e várias vezes em redes sociais ele tem falado de Fidel Castro. Eu vou te dizer mais. No começo do governo de Fidel Castro, construíram-se em Cuba campos de trabalho, popularmente conhecido no ambiente mundial como campos de concentração. E esses campos de trabalho forçado abrigaram não, obrigatoriamente, forçadamente, levaram até esses campos de concentração pastores, padres, seminaristas, gays e ex-presidiários. A ideia desses campos de concentração, esse campo de trabalho forçado, era de reeducar essas pessoas e fazer elas desistirem da sua ideia, do seu pensamento. Olha que absurdo. Pois bem, eu quero te falar agora do cenário atual que está acontecendo no Brasil. Eu estou falando pausadamente porque meu sotaque ele é carregado, para você me entender. Eu quero te falar agora do cenário atual. Eu não quero que você pense que eu estou aqui para mudar a tua mentalidade. Eu estou aqui para te convidar, te desafiar a você pensar não no hoje, você pensar no amanhã e no futuro do seu filho, da sua filha, dos seus netos. Porque o que nós vivemos hoje, nós já vivemos. Agora, meus filhos e netos, eles viverão, eles terão um futuro. E eu sou o responsável desse futuro, e eu sou responsável por esse futuro, e as minhas decisões hoje repercutirão no futuro dos meus netos e dos meus filhos. E é óbvio que você está querendo e desejando o melhor para seus filhos e netos. Não tenho dúvida disso. Você quer o melhor. Nesses dias, eu estava comentando de política e alguém olhou para mim e falou assim: você não deveria comentar de política. Até porque você não é brasileiro, você nem daqui é. Você deveria ficar na sua. Sabe que eu não fiquei aborrecido com isso, eu não fiquei triste, não fiquei airado, porque eu entendi que essa resposta dessa pessoa é o argumento de quem não tem argumento. E me fez pensar a respeito da minha história. E há alguns dias eu já estava pensando em parar. Falei, vou parar de comentar esse negócio de política, vou parar de falar a respeito disso. Mas quando essa pessoa falou isso para mim, eu pensei, fui mais a fundo e meditei. E eu fiz o que eu quero que você faça. Pensar. Colocar a cabeça para girar, para pensar. E eu pensei, eu vou contar para as pessoas sobre a minha história. Eu vou dizer às pessoas o que eu vivi. Eu vou contar a elas como foi viver em Cuba. Tudo que eu sofri. Tudo que eu padeci. Eu vou contar a elas da fome que eu passei em Cuba. Eu vou contar a ela das vezes, vou contar para as pessoas, eu vou contar para elas as vezes que eu deitei de bruço com a mão aqui no estômago para aliviar a dor que a fome estava me causando. Eu não vou me calar. Eu tenho amigos que têm um pensamento político e um posicionamento político totalmente contrário ao meu. E eu respeito muito isso. E eu gosto muito desses amigos e em nada vai mudar a nossa amizade, em nada vai mudar o meu respeito a eles, porque é um direito de cada um ter um posicionamento, ter um pensamento. Isto é democracia. Para eles que pensam diferentes a mim, vai o meu abraço, vai o meu muito obrigado por ainda ser meu amigo e porque ainda que você pense diferente a mim, você ainda me escolhe como amigo, como conhecido ou como chegado. Respeito todos vocês que pensam diferentes a mim. Mas eu me vejo na obrigação de contar a vocês a realidade e a verdade, como é viver em Cuba e as consequências que isso trouxe para o nosso país.
Como eu dizia, eu estou aqui no Brasil e eu vejo esse cenário todo. E nesses dias eu escutei um vídeo de alguém que contou que estava em algum lugar, não lembro qual país exatamente, mas foi um país que fez parte da União Soviética e aconteceu uma conversa ali sobre o Brasil, sobre governo de esquerda, sobre o socialismo. E disse que o guia, que era uma mulher, ou a guia, não sei como é que fala o termo certo, se é o guia ou a guia, olhou e disse para aquelas pessoas que estavam ali, mas o que há de errado com vocês, os latinos? Por que vocês insistem tanto no socialismo? E essa pessoa que contava sobre essa história, ela dizia que naquele país era proibido, era penalizado o comunismo, era penalizado o socialismo. É um tanto quanto radical. Mas eu entendo porque eles pensam assim. Mas eu não quero falar aqui e dizer que os extremos são bons. Não são bons. Mas a pergunta é: por que nós de América Latina, de América Central, de América do Sul, insistimos tanto no socialismo? Por quê? Por que esse romance? É uma pergunta para se fazer. E ao mesmo tempo, tem outra pergunta para nós fazermos. Por que durante tantos anos a América Central, América Latina, América do Sul está cheia de países que não são desenvolvidos? Por quê? Será porque nós insistimos em governos, em sistemas de governo que não são ideais para a prosperidade? Não sei. Tire você suas próprias conclusões. Eu tenho algumas ponderações para fazer aqui. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou me auxiliar do meu notebook. E vou começar com uma pergunta de um amigo. Ele me disse: Pérez, se o Lula ganhar e ele estabelecer aqui um socialismo no Brasil, vai ficar muito ruim para vocês, os cubanos. Para quem viveu, para quem sofreu com o socialismo e agora vê um evento desse vindo agora, gera-se uma preocupação no nosso coração. Isso é verdade. Mas eu costumo dizer que se eu dei o primeiro passo uma vez na vida, eu darei o segundo e o terceiro. Porque eu não dei um passo, eu não saí de Cuba por mim. Eu saí pelas futuras gerações. Eu saí do meu país pensando nos meus futuros filhos, nos meus futuros netos. Não foi fácil. Não é fácil renunciar à sua cultura, não é fácil renunciar a seus amigos, ao seu entorno, ao seu país, aos seus costumes. Não é fácil. Mas aí, a pergunta do meu amigo: se estabelecer um socialismo aqui no Brasil, vai ficar difícil para vocês. Eu saí de Cuba, vim para o Brasil. Se eu vejo que esse sistema está vindo e se instaurando no Brasil, eu sairei do Brasil e eu irei para um outro país onde eu tenha liberdade, onde eu tenha dignidade, onde eu tenha oportunidade. Quando eu falo de oportunidade, falo de oferta de empregos, e onde eu tenho um futuro melhor para os meus filhos, para as minhas filhas, no caso. Seja Estados Unidos, seja Europa, para mim está resolvido. Para mim está resolvido. A pergunta é: e para os brasileiros? E para você? Eu já te contei como era em Cuba. Se o PT entrar no poder, todo mundo sabe o que aconteceu no PT. Foram aproximadamente 16 anos, 18 anos no poder. Saquearam o Brasil. Vocês, vou falar em um sentido figurado. Vocês diziam: mas no governo Lula eu ganhei uma carona. É um exemplo, tá? Tudo bem.
mas você merecia o carro, não a carona. Ah, no governo Lula, eu ganhei uma garrafa de água, mas você merecia não uma garrafa de água. Você merecia abastecimento de água 24 horas na sua casa. Se o socialismo se instaurar no Brasil, e aí, eu quero falar sobre causas e efeitos do socialismo. Ah, mas isso não vai ser instaurado no Brasil. Você acha? Tem certeza? O PT é um partido de esquerda e ele tem um viés totalmente socialista. Tem vínculos estreitos com os ditadores que estão governando em América Latina, América do Sul, em América Central. O PT não poupa elogios, o Lula não poupa elogios para Fidel Castro, Ortega da Nicarágua e Maduro da Venezuela. Quando o socialismo se instaura no país, ele domina e controla o mercado interno e o mercado externo. Como consequência, elimina a concorrência. O que faz os preços caírem, muitas vezes, o que faz que você tenha a oportunidade e a possibilidade de comprar é a concorrência. Veja bem, quando eu vou comprar um remédio, eu vou numa farmácia e vou em outra, e eu compro na farmácia que melhor tem preço. Se eu vou comprar um remédio, em uma farmácia esse remédio custa R$20, na outra farmácia o remédio custa 10, eu vou comprar o remédio na farmácia que vende mais barato. Em contrapartida, se só houver uma farmácia na cidade, eu preciso comprar esse remédio nessa farmácia específica. Pois bem, o socialismo, ele acaba com a concorrência porque ele chega e domina o mercado interno e o mercado externo. E com isso ele faz que a concorrência acabe. E aí ele vai te vender os produtos ao preço que ele entender e você vai ter que pagar porque você não tem outro caminho. O socialismo, ele provoca o desabastecimento, a falta de alimentos e os preços elevados. Olha, em Cuba, uma cartela de ovo custava 60 pesos. 60 pesos. E o salário mínimo era 300 pesos. Um aluguel de uma casa custava 500 pesos. Olha que absurdo. O plano de governo da pessoa que vai entrar está ligada ao seu partido. O candidato e o partido elaboram o plano de governo. E o PT, ele é um partido com ideais socialistas, inclusive ele tem ligações estreitas e tem como aliado o MST. Esse movimento que entra na fazenda do agricultor, que entra na chácara do aposentado, ocupa a chácara, ocupa as fazendas, as terras, e ali fica. E isso, quando nós paramos para pensar, qual o nome que nós damos a nos apropriar daquilo que não é nosso? É roubo ou furto? Será que está certo isso? Esse é o PT. Historicamente, o governo com viés socialista tem como pauta a liberação das drogas, do aborto, da ideologia de gênero. E eu quero fazer uma pausa aqui. Eu creio sim que o governo tem que ter projetos sociais para resgatar pessoas que estão em situação de dependência química. Eu também creio que tem que ter leis para proteger grupos minoritários. Não tenho dificuldade nenhuma para entender isso daí. Respeitar as pessoas, independentemente da sua opção sexual, religião. Isso tudo é cidadania, isso tudo faz parte. Nós temos que respeitar as pessoas e independentemente do estilo de vida que elas tenham. Se são de outra religião, se têm uma opção sexual diferente, nós temos que respeitar e tem que ter lei sim que proteja essas pessoas, mas isso não quer dizer que nossos filhos cheguem às escolas e recebam uma doutrinação, seja política ou de qualquer índole, que seja contra os princípios que a família do filho acredita ou crê. Historicamente, os governos com viés socialista, como por exemplo o PT, têm essas pautas: liberação das drogas, aborto. E aí vitimizam o errado.
Nesses dias eu vi um vídeo do Lula dizendo que ele não poderia ver mais adolescentes sofrendo na cadeia porque assaltaram alguém. Você sabe quantas pessoas morrem diariamente no Brasil por assalto? São muitas. As pessoas que fazem o errado têm que ter a punição correta para isso. Não podem ser inocentadas. E o PT ele vem com essa ideologia, vem com esse pensamento. Ultimamente no Chile, tivemos uma tentativa de aprovar uma nova constituinte. Isto é, quando o governo, que o governo que está no poder agora, acho que é Boric, o nome do presidente, ele tentou estabelecer uma nova constituição, novos parâmetros. Você sabia que em Cuba aconteceu isso? Em Cuba reformularam a constituição no começo do governo, da ditadura, e tem lá um item, acho que é o item número 1 da constituição, que diz que o caráter do governo é uma revolução socialista é irrevogável. Irrevogável. Ou seja, eles não podem voltar atrás com isso. Olha que bizarro. Olha que situação. E por falar do Chile, nós também temos que falar dos mais próximos a nós. Uma coisa nós vamos concordar. Eu enxergo melhor quem está mais próximo de mim. Certo? Quem está mais próximo, eu enxergo melhor do que quem está mais longe. Nós temos vizinhos. Venezuela, Nicarágua e a mencionada Cuba. Eles são os exemplos mais claros de quão perigosos são os governos que romantizam com o socialismo. A falsa ideia do socialismo é acabar com a pobreza, acabar com a miséria. Só que não acontece isso. Quando o socialismo chega, a pobreza se generaliza, a miséria se expande, a falta de alimentos vem, o desabastecimento acontece, a inflação dispara. O socialismo não tirou nenhum país da pobreza. Pelo contrário, submergiu esses países na pobreza. Essa é a farsa do socialismo. E eu não estou te falando porque eu li em livros ou porque alguém me contou uma história. Eu estou te falando porque eu vivi isso em Cuba. Além do mais, os governos com viés socialista tomam o controle dos meios de comunicação, redes sociais e demais. Por exemplo, em Cuba, quando eu entrava na internet, abria uma janelinha no computador e me dizia: você pode estar sendo monitorado remotamente. Olha que absurdo, olha que bizarro. Já você pensou? Você acessar a internet e alguém está de algum outro lugar te olhando, ou que o governo tenha controle sobre o que você posta ou publica, ou que o governo tenha que aprovar aquilo que você vai publicar, suas ideias, seus pensamentos, seu conteúdo. Já você pensou em não ter mais autonomia para publicar aquilo que você pensa, aquilo que você entende? O socialismo ele acaba com a democracia. O socialismo ele destrói a democracia. Em Cuba, a mídia é estatizada e as redes sociais são direto censuradas. É isso que vocês querem? É isso que nós queremos para o nosso futuro, para os nossos filhos? O que vocês preferem? Você prefere um assistencialismo do governo por um curto período de tempo e logo depois crises, desemprego, fome, falta de liberdade de expressão? Ou vocês preferem emprego, segurança pública e uma oportunidade digna para sustentar dignamente o seu lar? Você prefere que o governo te dê algumas coisas por um curto período de tempo e que depois no futuro venha a crise, o desabastecimento, a fome, a violência aumente? Aí você vai embora, fica velho, morre e deixa um país destruído para os seus filhos. Já pensou nisso? Bolsonaro não representa tudo o que eu penso. Eu tenho duras críticas a ele e o seu governo. Mas quando eu me encontro num cenário entre Lula e Bolsonaro,
Eu não escolho o Bolsonaro porque ele é o melhor da história. Eu escolho votar no Bolsonaro porque no seu governo os números da violência diminuíram, a nossa economia não está tão ruim quanto a de outros países, tem oferta de emprego no mercado, a sensação de segurança é maior, há oportunidades, há possibilidades. Eu quero te convidar a pensar lá, 2015, 2016, no final do governo Dilma, a crise que houve no Brasil. Eu me lembro que a batata tinha um preço lá no céu, a carne disparou de preço, o feijão nem falar. Sabe por que houve aquela crise no governo Dilma? Porque durante 16, 18 anos, o tempo que o PT teve no governo, eles gastaram tudo o que o Brasil tinha. Você sabe por que nós hoje aqui no Brasil não estamos melhores? Não temos uma economia mais forte, não temos um salário mínimo maior, não temos melhores condições de vida? Porque Lula e Dilma, no seu governo, enviaram milhões, bilhões de reais para outros países. E lá fora construíram termoelétrica, hidroelétrica, rodovias. Eles pegaram o seu dinheiro, mandaram para outros países e depois, através da Lava Jato, nós ficamos sabendo que esse dinheiro que foi investido lá fora foi um dinheiro que foi desviado, foi um dinheiro que uma boa parte dele foi de propina para os grandes líderes do PT. O PT tinha indicado diretores para as maiores estatais do Brasil. E esses caras, que eram filiados a esse partido, que eram amigos e aliados desse partido, e a principal figura desse partido, que era o Lula, estava envolvido naquela galera que estava desviando milhões e bilhões. Se todo esse dinheiro fosse investido no Brasil, se todo esse dinheiro que eles enviaram para a Venezuela, para Angola, para Cuba, fosse investido no Brasil, nós estaríamos muito bem hoje. Nossa condição de vida seria muito boa. Mas sabe por que não estamos melhor? Porque eles te roubaram. Eles roubaram você. Eles te deram 10 reais. Eles disseram para você assim, toma 10 reais. Mas o seu dinheiro não era 10 reais. Era 1.000, era 1 milhão. É por isso que nós estamos na condição que estamos hoje. Eu estou aqui apenas para trazer uma reflexão. Eu não estou aqui para censurar ou falar mal de ninguém. E cabe ressaltar que eu falei baseado em dados, documentos, notícias que está na internet. Eu busquei na internet e achei. Quais os mídias, quais as fontes? UOL, Globo, Poder 360, Estadão, depoimentos de juízes e procuradores. E para finalizar, eu quero finalizar com uma frase que eu falei no começo. Eu tomei a decisão, não foi para me favorecer. Eu tomei a decisão de sair de Cuba, não foi para me favorecer. Foi pensando nas futuras gerações. Eu quero lhe mostrar algo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são as sandálias da minha primogênita, da minha filha. Eu sinto muita saudade do meu país. Eu sinto muita saudade do meu pai. Faz 5 anos que eu não vejo meu pai. Eu perdi meus avós em Cuba. Eles me criaram uma boa parte do tempo. Eu sinto muita saudade dos meus amigos, dos meus irmãos da igreja. Eu sinto muita saudade da minha terra. Dói. A saudade dói. Eu digo que a saudade é um luto com o qual a gente se acostuma a viver, mas não supera.
mas foi por ela que eu abandonei o meu país. Porque eu queria que ela viesse ao mundo num lugar onde eu pudesse trabalhar e trazer comida para casa. Eu não queria que minha filha crescesse num país onde ela não tem o leite para tomar, onde ela não tem talvez nenhuma fralda. E é por ela que hoje eu estou falando com vocês. Pensem bem, analisem bem, porque a escolha que vocês podem fazer hoje pode trazer um resultado nefasto e as condições e situações podem se perpetuar durante longos e difíceis anos. No mais, eu desejo que Deus abençoe você e te agradeço do mais profundo do meu coração por você ter me escutado. Eu desejo que Deus abençoe o Brasil, abençoe sua vida. E para os meus amigos e conhecidos que discordam do meu pensamento, que discordam da maneira como eu penso, se em algo eu os ofendi, eu lhes peço perdão. Mas eu estou aqui contando a minha experiência de vida, meu pensamento e fazendo uma ponderação a respeito da situação atual. E respeito muito a tua posição, ainda que seja contrária. Eu desejo muito que Deus abençoe a todos nós. E eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse momento com uma passagem bíblica. E essa passagem bíblica marcou minha vida, porque no momento difícil da minha vida, eu me agarrei dessa passagem bíblica e eu consegui ir ao próximo nível. É um salmo. Em paz me deitarei e assim eu dormirei, porque o Senhor me faz estar confiado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o Brasil. Até mais. Um grande abraço.